Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos verdosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o seu bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse velar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e, sim, os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável que rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Convidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande ponto os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertar na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o lado da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvidos as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudesse velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretenderemos a divina união para a eternidade? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis nem entregues em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que temos por missão assistir aos homens conduzidos pelo bom caminho, sustentarem nas provas da Escritura, dar-lhe força para suportá-la sem murmurar, afastar-nos do mau pensamento e fazer que não dê entrada nenhum espírito que tentasse seguir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-lhe a consciência com relação aos bens de Deus e tirai-lhe dos seus olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-lhes perceber e confessá-los a Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente relaxe comigo, e a todos vós, espíritos protetores que conduzem os interessados, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, ela seja bem.
segundo a vontade de Deus. Que a paz que havia no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis do regimento espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã Ramos, da equipe espiritual que nos assiste, bem como do nosso anjo da paz, solicitamos que a água viscosa seja purificada em nosso coração. Que assim seja, e damos graças a Deus. E nós vamos passar um pouco do vídeo do amigo, querendo ressaltar que isso aqui é um programa da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Não é um trabalho pessoal ali, é da Federação Espírita. É porque ele é que assume as rédeas da divulgação. Então vejamos. E que nesse seminário nós agruparíamos dirigentes, presidentes, vice-presidentes, monitores de estudo sistematizado, trabalhadores de reunião mediúnica e do atendimento fraterno, exatamente por essa amplitude do trabalho em relação ao processo obsessivo. Infelizmente, muitos dirigentes não atenderam o convite. Presidentes de casa espírita que deveriam estar aqui e não vieram. Porque é muito significativo isso. A casa espírita é termômetro da sua diretoria. Se nós ficarmos nessa superficialidade, simplesmente, não, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos fazendo o possível. Será que estamos fazendo o possível? Não basta você fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo deve ser um estudo reflexivo na filosofia espírita, utilizando essa filosofia na nossa vida, para que na hora do testemunho, como aconteceu com o nosso irmão Licínio, a pessoa possa utilizar os princípios na sua vida. Então, todo o nosso trabalho nas casas espíritas deve estar orientado nessas bases. É o que nós falamos do projeto Espiritizar na tarde de ontem. Qualificar, humanizar, espiritizar o tempo todo, aprofundando os postulados da doutrina e não ficando apenas realizando as atividades de uma maneira morna. Nós temos percebido centros espíritas que já estão fazendo um século, ainda trabalhando de maneira morna. Centros que nós participamos, não diariamente, mas de vez em quando, outros centros espíritas fazendo atividades mornas. Não se justifica isso. Fundamental, aprofundarmos nessas bases doutrinárias, tomarmos contatos reais com essa estratégia da sombra, para que nós não sejamos um instrumento útil na mão de espíritos malfazejos, mas que nós sejamos instrumentos úteis de espíritos benfeitores que nos conclamam ao amor, ao bem, mas um bem atuante, com entusiasmo e ardor, como o nosso irmão Licínio serviu de exemplo para todos nós. Nós vimos desde ontem, desde sexta-feira, toda a estrutura de organização das trevas e tudo que eles fazem muito bem planejado, muito bem estruturado. É claro que são inteligências muito astutas, só que falta o principal, que é a moral, que é a elevação moral, o sentimento de amor que gera a completude do ser. Mas eles são capazes de criar planejamentos muito bem urdidos.
E claro, como nós estamos vendo no seminário, sempre apoiado nas nossas tendências inferiores, nunca criando nada em nós, mas aproveitando a nossa tendência e no nível individual, atacando as pessoas para que elas possam se desvirtuar do compromisso espiritual, e no nível coletivo, fazendo com que o movimento espírita permaneça distanciado da doutrina espírita, ou que eles entrem no estado de superficialização que sobe muito pouco da doutrina espírita no movimento. Essa é a investida que eles estão utilizando nos últimos tempos. E participamos do movimento espírita há 30 anos e percebemos muitos centros espíritas bem estruturados, que eram bem estruturados, com estudos profundos, com trabalhos profundos, cada vez mais entrando nessa onda de superficialização. Centros espíritas que realizavam trabalhos de vulto para iluminação de consciências, que é o objetivo principal da doutrina espírita, entrando em processos cada vez maiores de superficialização. Existe dentro dessa investida das trevas organizadas nos centros espíritas e no movimento espírita como um todo, como se fossem várias metas, várias subestratégias. A estratégia de superficialização através dos chamados trabalhos de cura, em que as pessoas vão para os centros espíritas só esperando a cura do corpo, como se isso fosse possível, sem adentrar na cura do espírito, que é a cura real. Existe uma vertente trabalhando intensamente para superficializar o movimento através da literatura mediúnica. Existe uma estratégia dos gênios das trevas de escrever para cada livro sério publicado pelo menos 3 a 4 livros falsos, pelo menos 3 a 4. Então, se nós imaginarmos, formos contar, Chico Xavier, 400 livros, Divaldo Franco está no torno de 200 e poucos livros. Para cada livro verdadeiro, livro que realmente traz a doutrina espírita rediviva, o cristianismo redivivo, a estratégia de publicar 3 a 4 livros com falsidades. São livros que falam, como nós vimos lá, do médium fascinado. O espírito fala do amor, da caridade, mas de uma maneira hipócrita, criando sofismas um atrás do outro, mas que as pessoas engolem. Por quê? Porque estão numa superficialidade. Poucas pessoas hoje estudam as obras básicas, mal leem as obras básicas. Quando leem, estudar mesmo, pouquíssimas. Os 5 livros básicos: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Evangelho é o livro mais lido. O livro dos Espíritos vem em segundo lugar. O Céu e o Inferno, a Gênese, quase que são desconhecidos. E o livro dos Médiuns, mal ele é lido pelos médiuns. E olhe lá se hoje todos leem. E o Céu e o Inferno e a Gênese quase que são totalmente desconhecidos. Os clássicos da doutrina espírita praticamente estão sendo esquecidos. Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion, Aksakov, os clássicos que servem de subsídio às obras básicas.
principalmente a obra de Leon Denis, que é magnífica. Médiuns sérios que desencarnaram há mais tempo estão sendo esquecidos. Ivone Pereira, por exemplo, tem uma literatura maravilhosa, quase que ninguém mais lê. Recordações da Mediunidade, um livro maravilhoso que todo médium deveria ler. Devassando o Invisível, outro livro maravilhoso que todo médium deveria ler. Praticamente poucas pessoas têm conhecimento desses livros, enquanto livros extremamente pobres são difundidos como se fosse a melhor maravilha do mundo. Tudo faz parte da investida das trevas organizadas nos centros espíritas. São estratégias várias e o objetivo é manter esse movimento numa proposta falsa de transformação, uma proposta sofismática de transformação. Existem hoje literatura, livros psicografados com uma suposta proposta de espiritualização, de transformação, muitas vezes plagiando obras sérias, principalmente obras de Joana de Ângeles, plagiando mesmo. O espírito pseudo-sábio vem, plagia algum conteúdo e depois coloca as coisas falsas juntamente com algumas verdades, com o objetivo de ludibriar com mais intensidade. E pessoas que não se aprofundam no conhecimento espírita têm recebido essas obras como se fossem verdadeiras maravilhas. São várias. Hoje, as dezenas e às vezes até as centenas. O processo de romantização da literatura está assustador. Romance vende muito. E hoje existem editoras que nem são espíritas, não têm proposta de divulgar a doutrina espírita, se especializando principalmente em romance. E onde esse livro vão parar? Dentro do movimento espírita. Existem, claro, simpatizantes que compram, pessoas que são católicas, principalmente, que são simpatizantes, compram sim, mas basicamente é o movimento espírita que sustenta hoje muitas pessoas, muitos falsos médiuns, muitas editoras, pessoas que estão enriquecendo graças ao movimento espírita. E aí por que as trevas estão investindo nisso? Com duplo objetivo. O objetivo de criar confusão em termos de princípios doutrinários. Outro objetivo, as pessoas, claro, nós não temos tanto tempo de leitura. Enquanto as pessoas estão lendo uma literatura falsa, estão deixando de usar o seu tempo, que é precioso, para uma literatura realmente consistente, que traga frutos verdadeiros. E segundo, e por último, a questão financeira. Esses livros falsos competem em termos financeiros com os livros verdadeiros. Então a obra, por exemplo, de Ivone Pereira tem sido esquecida quase que propositalmente, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar todos os livros e começam a comprar esses livros falsos. Até a obra de Chico Xavier as pessoas já estão esquecendo, porque ele já desencarnou tem um certo tempo. Então há uma tendência das pessoas quererem novidade. Não tem novidade? Se não tem novidade, ela fica frustrada. E nem se debruçou profundamente nos clássicos, na literatura mediúnica séria, que temos só de Chico Xavier são 400 livros. Tem gente que não lê isso numa vida inteira e quer sempre novidade. E as trevas organizadas estão se aproveitando disso. Estão se aproveitando e
bem intencionados, mas muito ingênuos, dentro do movimento espírita, estamos entrando nessa onda. Então, mais do que nunca, é necessário que todo trabalhador sério, todo espírita sério, esteja atento a isso. Principalmente nós que somos dirigentes, trabalhadores atuantes das casas espíritas, das federativas estaduais, que nós reflitamos o que nós estamos colocando nas nossas livrarias para vender. Na nossa federativa nós estamos fazendo uma reflexão. Todo mundo pensando, né? E é bom pensar mesmo. Pensar com força. Eu quero que vocês entendam que o Alírio, ele torna a repetir. Ele é um representante desse trabalho. O trabalho é feito pela Federação Espírita no Mato Grosso do Sul, nossos vizinhos aqui. Eu me identifiquei muito com esse trabalho dele, porque ele é médico, ele é psiquiatra, ele faz terapia transpessoal, ele é diplomado em neurolinguística, e eu acho que o grupo montou uma estrutura muito bem direcionada para a situação atual que nós estamos vivendo dentro da doutrina espírita. Como eu falei para vocês, já faz alguns anos que a gente começou a estudar esse seminário. E o nome do seminário é Obsessão no Movimento Espírita. Eu já disse que o intuito de começar a fazer esse estudo foi chegar justamente no momento de agora. Porque a casa espírita, ela precisa ter uma disciplina mais direcionada na direção da doutrina. E é uma coisa que a gente vê muito pouco dentro das casas espíritas. Digo isso para vocês porque quando cheguei aqui, eu frequentei todas as casas espíritas que tinha aqui nessa cidade. Todas, sem exceção. E tive dificuldades imensas para poder continuar frequentando. Se bem que eu já tinha sido alertado a respeito disso. Até que chegou o momento de retornar ao trabalho. E foi retornando que me apareceu esse contato com a Aline. Eu entrei em contato com ele, falei da proposta que eu estava querendo fazer, ele deu um maior apoio, disse que eu ficasse à vontade. E eu fiquei à vontade, estamos aqui à vontade até hoje estudando a vida. Então, tem certas coisas que se tornam muito delicadas. E delicadas por quê? Porque a pessoa que vive da superficialidade, o nome já diz, ela é superficial em tudo, sabe? E quando você chega no momento de chamá-lo para a responsabilidade, de aprofundar um pouco, como ele vive já nas garras da espiritualidade inferior, ele vai ficar muito ofendido. E isso choca a pessoa. Porque é assim que acontece. Jesus ele foi muito objetivo conosco, sabe? Ninguém há de servir a dois senhores. Ou vai estar de um lado ou vai estar do outro. Aí vocês vão dizer, mas você está fazendo alguma coisa boa? Tá? Quem está publicando esses livros que ele está falando aí, cheio de sofisma, diz que está fazendo coisa boa. Para quem é superficial, tá. Mas foi assim que Jesus ensinou para a gente. Jesus ele foi muito incisivo em tudo que ele trouxe para a gente.
E uma das frases deles que eu gosto muito de repetir, porque eu aprendi também desse jeito com ele, é quando ele diz: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não está juntando, está espalhando. Então são coisas que chamam a gente para a responsabilidade de você também assumir as coisas na sua vida. Então a gente precisa se aprofundar dentro da doutrina espírita. Se aprofundar nesse sentido que a gente viu a semana passada, nesse tríplice aspecto que a gente disse. Primeiro, a ciência, que é a mediunidade, com todos os ensinamentos que chegaram até Kardec, que chegam para todos nós até hoje. Que é o conhecimento informativo. Eu estou me informando de alguma coisa que eu não sabia, que está no mundo espiritual, eles estão revelando. Então é uma informação nova. Você vê o que ele fala do livro Céu e Inferno. Céu e Inferno é um trabalho da doutrina, revisto pela espiritualidade superior, mostrando comunicações que foram catalogadas e diferenciadas umas das outras, entende? Com o ensinamento superior dos protetores. E é como ele fala, isso é quase desconhecido. É nesse livro que ele fala sobre o passamento, que é a passagem nossa para o mundo espiritual, coisa que vai acontecer com todos nós. Mas como ninguém pensa em morrer, acha que vai ser eterno, não quer nem saber do passamento. Mas uma hora vai ter que saber. É lá que está o Código Penal da Vida Futura. Já pensou o nome disso? Vou repetir, hein? Código Penal da Vida Futura. Se você vai ter que passar pelo passamento, imagine para a vida futura. Então, qual é o Código Penal que você vai estar seguindo para poder chegar lá? Então, são coisas que é chocante, porque você traz informações da doutrina e que os dirigentes de casa espírita e as pessoas que trabalham na casa espírita não estão interessados nisso, nem têm conhecimento disso. Então a gente tem conhecimento informativo que a mediunidade nos trouxe. Está lá o livro Céu e Inferno, está lá o livro dos médiuns, para que você, com a sua capacidade pensante, com a razão, vá analisar esses conhecimentos informativos, refletindo em maneira de aprendizagem para você. De que é que isso vai servir para mim? Onde é que eu estou aqui dentro, no meio disso tudo? Se você não fizer essa costura entre a informação e a reflexão em você, você passa pela doutrina, mas continua sendo a mesma pessoa. Não vai adiantar de nada. Absolutamente de nada. Eu vi uma coisa que passou e foi, está entendendo? Não ficou. Se você quer realmente sair dessa vida melhor do que quando chegou, acrescenta coisa nova na sua vida, no seu patrimônio intelecto moral. Pega essas informações que estão na doutrina e reflete nelas. Onde é que isso vai servir de apoio para mim? É o que a gente chama de conhecimento reflexivo, que você traz através de quê? Da filosofia. E você refletindo, vendo que aquilo realmente vai agregar alguma coisa para você, você vai sentir essa informação em você. E quando você está sentindo algo que Deus mandou para você, você vai estar se aproximando de Deus. E é aí que entra a religião. É aí que está o tríplice aspecto. A ciência, a filosofia e a religiosidade. Toda vez que você sente em você os ensinamentos de Deus, você está se aproximando, se religando com o Pai. E você vai se religar com o Pai porque você teve informações novas. Você refletiu essas informações que Deus mandou para você. E você está se integrando a elas. É aí que está esse tríplice aspecto que a gente tem que entender. E que deve ser levado para todos. Para que todos, compreendendo, possam se tornar pessoas melhores. Então,
Foi aqui que a gente falou na semana passada, e eu torno a repetir. Dizem que a doutrina espírita não é religião. E do ponto de vista humano, ela não é religião. Porque do ponto de vista humano, religião são esse conjunto de preceitos, práticas e rituais pelos quais se manifesta essa crença. Culto prestado à divindade. A doutrina espírita não tem culto, não tem ritual. Então, do ponto de vista humano, ela não é uma religião. Mas do ponto de vista espiritual, ela é, porque uma das definições de religião do ponto de vista espiritual é essa daqui. Crença na existência superior de um poder sobre-humano, do qual o crente se considera dependente. E aqui, do ponto de vista espiritual, nós somos uma religião, mas não do ponto de vista humano. A superficialização que a sombra está fazendo é muito significativa. E que todos os dirigentes com ciência, mantendo-se vigilantes e oferecendo às pessoas a oportunidade de viverem a doutrina em suas vidas. Esse é o objetivo nosso. Trazer a doutrina para ser vivida em nossas vidas. Eu falo muito isso para os meus filhos, principalmente eles que estão saindo de casa, para que eles procurem uma casa espírita para dar continuidade à aprendizagem deles. E sempre oriento eles nesse sentido. A casa, para ser bem fundamentada, ela tem que ter isso aqui, como meta na vida dela. Tem que ser baseada na doutrina. E a doutrina tem que ser respeitada pelo movimento espírita. Então, essa história de mediunidade desregrada, de atendimento fraterno com manifestação mediúnica, de manifestação mediúnica dentro de uma reunião de estudo, isso acontece. Aqui acontece. Nas outras casas acontece. Não fique frequentando uma casa desse jeito, porque ela está fugindo do princípio doutrinário. Então, que a direção da casa espírita tenha olhos para ver isso. E chegar para as pessoas que estão trabalhando de uma maneira equivocada, chamar para a responsabilidade de cada um. E dizer, chega, não é para ser feito desse jeito. E não é por quê? Por causa disso que a doutrina fala que não é para ser feito assim. Porque reunião mediúnica tem que ser tratada com disciplina e com profundidade. Que é como o próprio André Luiz fala, reunião mediúnica não se faz de improviso. E aqui, infelizmente, acontecia de improviso. Enquanto pessoas estavam explanando o Evangelho, estava alguém lá sentado, psicografando alguma coisa, e quando terminava o Evangelho, abria a boca, pegava o microfone, fulano, para você. Sem nenhum controle. E isso todos da casa espírita ficavam vendo, sendo conivente. Então são assuntos que a gente precisa ver e tem que vir abaixo, sabe? Para que a coisa seja dada um baixo. Chega. A pessoa que está vivendo desse jeito, e a casa espírita que está se sujeitando a isso, já mostra que a espiritualidade inferior tomou conta dela e de seus dirigentes. Isso incomoda? Pode até incomodar. Mas tem pessoas que vivem tanto da iniquidade que nem sentem que está incomodando isso lá, sabe? Então que a gente pare e que a gente refaça nossos caminhos. Porque a situação ela é muito delicada, entende? A Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, ela montou toda essa estrutura, todo esse seminário, para ajudar no replanejamento das casas espíritas lá. E o que é que aconteceu com isso? Aconteceu isso aqui, ó. Esse seminário foi realizado para todos os trabalhadores da casa espírita, dirigentes, atendentes, pela gravidade do processo obsessivo. Mas, infelizmente, muitos não atenderam o nosso convite. Isso é grave, porque a casa espírita é o termômetro da sua diretoria. E muitos ficam na superficialidade dizendo que está fazendo o possível. Mas será que estão fazendo o possível mesmo? Será que estão?
Então, foi montado para todos, faz parte de todos esse trabalho. Quando a gente começou a estudar isso aqui, todos também foram convidados. Não veio ninguém. E é de espantar isso? Não é de espantar, porque lá da federação também não foi ninguém. Entendeu? Ele fez o seminário para os poucos que estavam lá e divulgou o seminário. Se não serviu para os outros, serviu para a gente que está estudando aqui. E serviu para muitos também que compraram esse seminário e estão trabalhando com ele. Então, ele fala, não vai repetir, sabe? Pela gravidade do processo obsessivo dentro da casa espírita. Aí você vai dizer, mas será que eu estou vendo? Eu não estou sentindo que estou obsidiado? Realmente não está. Não dá, porque você está superficial mesmo, entende? Você está naquela zona morna, naquela mediocridade, entende? Quem está na mediocridade está ali, entende? Não vai sentir nada, porque faz parte deles. Em contrapartida, se estivesse trabalhando de uma maneira correta, estaria tendo instruções da espiritualidade superior, chamando a pessoa para a responsabilidade de se aprofundar cada vez mais. Mas as pessoas são desse jeito. Elas não gostam de estudar. Isso faz parte, infelizmente, da natureza humana. Se reporte cada um de vocês aí quando começou a estudar nas escolas. Se gostava de estudar. Estudava na marra. Porque se não tirasse nota boa, ia para o pau. Quando chegasse em casa, dentro da nossa, era lei da palmatória ainda. Então você não estudava por prazer de estudar. Nem você foi estimulado para ser cativado, para sentir prazer em estudar. Mas a gente precisa acordar uma hora para a verdade da vida. E ver que a gente precisa estudar. O estudo é algo tão importante dentro da doutrina espírita, que tenha uma comunicação do Chico, no livro Ação e Reação, que é algo que a espiritualidade superior mandou para nós, na situação mais extrema de comprometimento espiritual, que é da pessoa que se mata, que é aquela pessoa que comete o suicídio. E o ministro Santos fala para o André Luiz, a pessoa que faz isso aos 40 anos da vida, e no ato deslocado tira a sua própria vida, ela vai sofrer muito pelo mal que cometeu, mas vai ser ajudada e amparada, porque Deus quer a recuperação dos seus filhos. Vai ser levada para as escolas, para os tratamentos, vai ser reestruturada para que ela comece a ter um aprofundamento naquela prova que ela falhou. E depois que tiver capacidade, ela vai mergulhar aqui na terra. Se ao mergulhar na terra, ela não for estudar coisas nobres para viver em sociedade, provavelmente quando chegar aos 40 anos de vida, pelo reflexo circunstancial da sua existência, irá cometer suicídio novamente. Estudar para viver em sociedade significa aprender. E atrás de conhecimento informativo novo, que ela não tem, mas está latente no pré-frontal dela. Para que com esse conhecimento informativo ela reflita nela. E refletindo nela, ela sinta que pode fazer algo de melhor, colocando em prática. Isso é que resume essa palavra aprendizagem. Estudar para praticar. Então, se você é um espírita, já deve ter lido esse livro. Já falei dele várias vezes aqui. Então, saia da sua preguiça mental e vá estudar. Porque se você não estiver trabalhando no progresso, se você parou, você já está sendo obsidiado. O caminho de Deus é progresso contínuo.
O pai trabalha todo dia, eu trabalho também, é contínuo. Não se para, não tem essa história de aposentar, não. Isso é qualidade humana. O trabalhador espírita tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, tem que estar sempre se edificando. É como o Paulo falou, tudo na vida me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Vai atrás do que é edificante. Você viu Paulo de Tarso parar? Não. Estava lá, morreu trabalhando. A gente tem que seguir o mesmo exemplo. Nós temos uma carteira de trabalho assinada lá em cima no mundo espiritual, quando mergulhamos aqui na Terra. Se você parou, você está sendo obsidiado. E é assim e acabou. Torna a repetir aquela frase que é tão bonita, que está na parte 4 do nosso livro dos Espíritos. O Espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Nós devemos estar sempre fazendo o bem que é aquilo que é bom, que é lícito, que é verdadeiro, que é justo, que é valioso diante da moral. É aí que está o caminho que Deus fez para os seus filhos. E Deus não erra. Então cuidado com isso, porque é o que vai acontecer. E ele usa um termo muito interessante: gravidade do processo obsessivo. O que é que acontece com isso? Você acha que a pessoa é obsidiada, vai aceitar de bom grado algo que vai lhe tirar do quadro obsessivo? Principalmente esse quadro de obsessão em que se chama de fascinação. Todo superficial é uma pessoa fascinada na sua própria ignorância. Não vão aceitar. A gente está estudando aqui na quarta-feira a importância do intercâmbio mental. A gente está saindo do intercâmbio mental da obsessão sutil e logo vamos entrando na fascinação, que diz respeito a isso aí. Então as pessoas se fascinam com sua própria ignorância, ficando na superficialidade da vida. Então que você acorde para isso, faça algo diferente. O André Luiz, ele tem uma frase que é muito interessante, é uma comunicação escrita que ele dá, não é no livro Nosso Lar, ele diz o seguinte: o espírita, ele precisa fazer uma autoavaliação espírita de sua aprendizagem. Se nos 2, 3 anos ele não observar mudança, está sendo obsidiado. Em 3 anos, se você não notar mudança sua espiritual dentro da doutrina, você está sendo obsidiado. Então são coisas que chamam a atenção da gente, sabe? Dá um chacoalhão na vida da gente. Porque ninguém está imune da obsessão. Ninguém. Eu acho que do ponto de vista, quando a própria classe médica entender o peso e a profundidade dessa palavra obsessão, ela vai ser a doença mais comum que vai existir na natureza humana. Não vai ter nada mais comum do que a própria obsessão. Quando eu falo para vocês que eu trato mais de obsessão no meu consultório do que na casa espírita, é pura verdade. Porque no consultório tem sempre pessoas novas a cada dia. São pessoas novas que estão chegando. Aqui não, eu estou vendo as mesmas caras. O tempo todo. Lá não, muda o tempo inteiro. E é um atrás do outro. Com graus de obsessões e com comprometimento cada vez maior. Então, olha para isso aqui, tá? Porque a gravidade do processo obsessivo, mas infelizmente o mundo não atende ao convite. Isso é grave, porque a casa espírita é o termômetro da sua diretoria. E muitos ficam na superficialidade, dizendo que está fazendo o possível. Mas será que estão fazendo o mesmo possível? Ninguém está aqui para fazer o que é possível. A pessoa que faz o possível, ela já é medíocre por natureza. A gente tem que fazer o melhor que pode, nas condições que tem, e quando não tem condições de fazer melhor ainda. Não é você ficar fazendo o possível. É o melhor possível que você vai ter que fazer.
aí sim você vai estar progredindo na sua vida. Porque a sua visão está em busca de algo sempre novo para que você se edifique. A pessoa só vai conseguir fazer isso quando ela amar o estudo. Porque é o estudo que vai trazer esse algo novo para a gente. Se você não estiver amando o estudo, paciência, você vai ficar só no possível mesmo. E vai ficar nessa área intermediária da vida, e é como Deus está escrito lá no Apocalipse, né? Por nem seres quentes nem frios, eu vos vomitarei de mim. Aquele que vive do possível, da mediocridade, do mais ou menos, Deus vomita dele, não quer saber mais dele. Então, a partir de agora, a gente vai estudar essas coisas de como deve se adequar o trabalho na casa espírita. E eu espero que façam perguntas, porque eu também tenho muitas perguntas, eu também estou estudando para ir atrás de respostas, para que diante dessas informações novas, a gente mude a estrutura do nosso trabalho, visando sempre o melhor possível que está na nossa alcance. Muita paz a Deus. Passando nossa cabeça aos amigos que ainda não estão. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não estão. Bons espíritos, que tens por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere a verdade. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos as boas resoluções. Que essas palavras abraçadas de benevolência possam suavizar-nos as perdas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.